Olá, amigos da Serviço de Publicidade. Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho de pescaria. Mas, Márcio, o que tem a ver pescaria com marketing digital? Aguenta aí que eu vou te mostrar. Vamos lá. Esse cara aqui é o meu pai. Meu pai adora pescar. Se tem uma coisa na vida que meu pai gosta, é de pescaria. Então ele está sempre indo pescar. Ele junta com os amigos e tal e acaba indo pescar. Então aqui a gente tem o nosso pescador. Mas quando você olha essa imagem assim, você imagina, começou tudo ali. Não. Isso aqui começou bem antes. Bem antes. Isso aqui começou quando meu pai, em primeiro lugar aqui, ó, que ele vai fazer, é catar a minhoca. Porque quando ele vai pegar a minhoca, ele está pensando em pegar piaba. Porque a piaba é a isca que ele usa para pescar robalo. Então meu pai, quando ele está pensando aqui nessa pescaria, ele primeiro vai lá, pegou a minhoca. Essa minhoca, ela vai servir de isca para ele pegar a piaba. Para quem não é da região aqui, não sabe o que é piaba, piaba é um peixinho pequenininho que dá nos rios locais aqui do Rio de Janeiro. E esse peixinho ele serve de isca para pegar o robalo. Então quando ele foi pescar a piaba, ele usou como isca a minhoca. Então ele foi lá, catou a minhoquinha dele, foi lá, pegou a piaba lá no barranquinho e tal. E com a piaba, ele foi pescar o robalo. Então aqui, ó, você identifica que cada isca, ela serve para um determinado tipo de peixe. Então a piaba, ela serve de isca para o robalo e a minhoca serve de isca para a piaba. E por que meu pai foi fazer isso? Por que ele foi lá pegar a minhoca? Por que ele pegou a piaba para pegar o robalo? Porque nesse momento aqui, ele estava querendo agradar a minha mãe. Porque a minha mãe adora comer robalo. E meu pai, identificando que a minha mãe adora comer robalo, ele fez esse processo todo aqui para ir pescar. Mas não é só isso aqui, né, que acontece. Quando meu pai pegou lá o robalo, ele vai precisar de alguém para cozinhar ou fritar, para preparar lá. Ele vai precisar de um cozinheiro, para que o cozinheiro prepare o robalo para que possa satisfazer o desejo da minha mãe. Então, as coisas não começaram só naquela foto, naquela imagem ali do meu pai pescando. Ele também vai precisar, ó, de preparar o barco. E ele também vai precisar aqui, ó, da gasolina. Porque a gasolina vai alimentar o motor, para o motor levar o barquinho onde ele quer pescar. Ele precisou também ajeitar lá o seu anzol, sua linha, o mulinete, precisou preparar isso tudo aqui. Então, sem isso aqui, ele não conseguiria pescar o robalo. Então aqui, a gente pode ter o entendimento que para ele pescar, tudo começou bem antes. Ele não simplesmente pegou o barco, já estava ali, com tudo pronto, pescando. Não, ele teve que fazer uma preparação para que isso tudo acontecesse. Para que ele fosse pescar o robalo, ele teve que pegar a minhoca, depois teve que pescar a piaba, depois foi com a piaba pescar o robalo, para satisfazer um desejo da minha mãe, e o cozinheiro vai preparar esse robalo que ele pegou para satisfazer o desejo da minha mãe, que queria comer robalo. Márcio, mas o que isso tem a ver com marketing digital? Eu vou te explicar. Agora a gente vai pegar todas essas coisas aqui e vai analisar de uma outra maneira. Vamos pensar o seguinte. Aqui, ao invés de pescar robalo, nós vamos ser pescadores de leads. Quando nós pensamos a forma de leads, a gente vai pensar o seguinte. A minhoca e a piaba são as iscas. O robalo é o produto. A minha mãe é o cliente. O cozinheiro é o vendedor. E o meu pai é o marketing.
Porque o marketing vai levar até o vendedor um produto para que ele possa satisfazer um cliente. Então, quando o marketing entende qual é o problema que o cliente tem, ele vai ver que aquele produto que ele tem resolve o problema do cliente e vai passar esse cliente para o vendedor, para que o vendedor ofereça um produto que resolve, que é uma solução para o problema. Essa é a função do vendedor. Vender um produto que resolve o problema de um cliente. Então aqui a gente pode entender que o barco, a vara de pescar, a gasolina, o motor, tudo isso que levou meu pai até o processo dele lá de pescar lá o robalo, são as ferramentas. Então aqui nós temos as ferramentas. Uma ferramenta de automação. Aqui o cozinheiro vai precisar usar um fogão para poder preparar o robalo. E aqui o fogão é como se fosse o CRM, que é a ferramenta que o vendedor vai usar para poder vender para o cliente. E essa ferramenta de automação é que vai ajudar o marketing a poder fazer todo esse trabalho que ele tem que fazer para pegar o robalo. Então, o marketing vai ser auxiliado por uma ferramenta de automação de marketing. Pensando dessa forma aqui, como isso tudo funciona, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender qual é o cliente que a gente quer agradar. Qual é o cliente que a gente quer agradar nesse momento aqui? Então a gente vai buscar o quê? Definir uma persona. Quando a gente define uma persona, a gente sabe qual é o cliente que a gente precisa para poder agradar esse cliente, para que a gente possa oferecer o nosso produto para ela. No meu caso aqui, o meu pai me perguntou: Márcio, o que a tua mãe quer comer hoje? Eu falei: olha pai, minha mãe gosta muito de robalo. Ela adora robalo. Então quando eu disse isso para o meu pai traçou a persona dele como se fosse a minha mãe que queria comer um robalo. O robalo é o produto que a minha mãe gostaria de ter. Então eu quero oferecer para minha mãe um robalo. Para que eu ofereça o robalo, meu pai teve esse trabalho todo para poder buscar um robalo para satisfazer um desejo da minha mãe. Então quando meu pai fez isso, ele entendeu que a persona dele é minha mãe. E a minha mãe tem um desejo. E ela vai receber um benefício. Qual é o benefício? Ela vai ter um jantar de robalo. Esse é o benefício que meu pai vai oferecer para minha mãe. Então ele vai botar o produto, que é o robalo, para satisfazer um desejo da minha mãe, que é a cliente, no caso dele, para poder ele satisfazer um desejo que ela tem, oferecendo um benefício. Ela vai poder degustar lá o seu robalo. Então, aqui a gente pode entender que quando o marketing faz a parte dele e atua mostrando que aquele produto resolve o problema daquele cliente, o vendedor vai conseguir vender esse produto para o cliente muito mais fácil, porque o marketing já preparou esse cliente para que ele pudesse receber esse produto. O cliente já sabe que aquele produto é a solução do problema que ele tem. Ou seja, se o meu pai não conseguir pescar o robalo, ele não vai conseguir satisfazer o desejo da minha mãe de comer um robalo, e o cozinheiro não vai ter como trabalhar porque a gente não tem um produto que resolve o problema do cliente. Então aqui, ó, depois que a gente definiu a persona, nós vamos buscar interessados por aquilo que a gente está falando. Então, eu tenho que entender que essas iscas que eu vou usar no marketing digital, essas iscas podem ser entendidas como um e-book, um webinar, ou qualquer tipo de material rico que eu possa produzir que atraia esse interessado para o meu processo. Depois que eu atrair o interessado para o meu processo, eu vou
converter esse interessado em lead. Como é que eu converto esse interessado em lead? Quando ele preenche um formulário e coloca lá o e-mail. Quando esse cara coloca o e-mail dentro do meu formulário, eu converto ele em lead. E aí aqui eu começo o meu processo. Porque eu achei uma persona a qual eu queria oferecer um produto, e esse produto eu criei materiais ricos para que eu atraísse as pessoas usando as iscas e trouxe a essas pessoas um interesse para que elas se transformassem em lead após preencher o formulário. Então, quando eu consigo fazer todo esse processo, eu consigo trazer o interessado e transformo ele em lead, começa o meu processo dessa forma. Depois que eu transformei ele em lead, eu vou criar com essa pessoa um relacionamento. É a hora que eu vou entender aqui nesse processo de relacionamento qual é o problema que esse lead que chegou aqui no meu processo enfrenta nesse momento. Claro que eu mais ou menos já adivinhei qual é o problema desse cliente, porque eu, quando traço a persona, eu entendo qual é o problema que mais aflige as pessoas que eu estou procurando. Então aqui, quando eu acho esse problema aqui, no relacionamento, eu mais ou menos já sabia que a pessoa ia ter esse problema. Quando eu identifico qual é o problema que essa pessoa tem, eu vou ver se o meu produto resolve esse problema. E o meu produto resolvendo esse problema no relacionamento, aí sim, depois da pessoa entender qual é o problema que ela tem, tudo que ela precisa fazer para resolver esse problema, eu vou passar essa pessoa aqui para o vendedor, que vai oferecer o nosso produto que resolve o problema dessa pessoa que chegou aqui como interessada e a gente transformou em lead. Quando o vendedor consegue vender para essa pessoa, ela se torna um cliente. Então eu transformo o interessado em lead e depois um lead em cliente. Quando eu faço esse processo, eu consigo vender o meu produto para essa pessoa muito mais fácil do que se essa pessoa chegasse aqui e não tivesse entendimento do que ela quer, não tivesse entendimento do qual o problema que o meu produto resolve, ela não tivesse entendimento que se ela não fizer alguma coisa para resolver aquele problema, aquilo vai atrapalhar a vida dela. Então, a mesma forma que eu usei aqui, ó, as iscas, o produto, o cliente, o vendedor, para poder explicar como é que funciona uma pescaria, eu estou usando aqui no nosso marketing. Eu tenho as iscas que vão atrair um interessado, porque aquele interessado quer alguma coisa que a gente pode oferecer para ela. Depois, no relacionamento, eu vou entender qual é o problema que essa pessoa tem e vou entender se o meu produto resolve esse problema. Quando o meu produto resolve esse problema, eu passo esse novo lead ali para o setor de vendas, onde o vendedor vai transformar esse lead em cliente, oferecendo o nosso produto para esse cliente. Mas um cliente que a gente chama agora de MQL, é um lead qualificado por marketing. Ele foi qualificado para poder chegar até ali, para poder comprar o produto. E quando ele é qualificado para comprar o produto, ele compra o produto muito mais facilmente. Por quê? Porque ele vai ter aqui, ó, um benefício. Quando o cliente enxerga um benefício no produto e esse produto resolve o problema dele, ele compra muito mais facilmente o nosso produto, porque assim ele vai ter ali um benefício. Clientes compram benefícios. Por que eu considero que o meu pai é o marketing? Porque ele que vai levar esse produto até o cliente, que seria minha mãe. Por que aqui o marketing vai agir de forma a levar o interessado até o vendedor, que seria o setor de vendas? Porque o marketing é a pessoa, é o responsável por achar o lead, qualificar o lead, nutrir o lead de informações, detectar o problema do lead e só passar para o vendedor após ter entendido que o nosso produto resolve o problema desse novo lead que depois vai virar cliente. Então,
É dessa forma que eu entendo que a pescaria tem a ver com o marketing digital. Porque em cima disso tudo que a gente está falando aqui, são coisas parecidas. Você, quando trata aqui as ferramentas de automação de marketing, o CRM, e compara ela ao barco, ao motor, à gasolina, à vara de pescar, ao mulinete, ao anzol, é sinal que você precisa ter essas ferramentas aqui todas preparadas para que ele possa fazer a venda do produto. Então, quando você tem todas essas características aqui identificadas na tua cabeça, no teu processo, você consegue fazer isso aqui muito mais facilmente. Então, ontem eu fui a um evento da Sharp Spring, do meu amigo Eduardo Correia. Obrigado, Eduardo, pelo convite. Quando eu cheguei lá, eu vi as palestras, e as palestras, a maioria das dores das palestras era a seguinte: as empresas não estão preparadas com o setor de vendas, as empresas não têm um processo definido. Então, quando a gente identifica que você não sabe muito bem como as coisas funcionam, você não sabe muito bem como as coisas estão organizadas dentro da sua empresa, fica muito difícil de você entender como é que isso pode acontecer. Porque isso aqui é apenas uma parte do processo. Isso aqui é só como você traz o lead para dentro do teu processo e como você monta aqui o teu troféu de marketing. E depois disso aqui, você ainda vai ter que montar um troféu de vendas. E uma coisa que eu vi lá ontem nas palestras é que todo mundo estava reclamando de uma dor só. As pessoas não têm processos definidos, nem na empresa que você atende, nem na tua empresa de marketing, quando você é uma agência, você vai entregar esse produto para alguém. Então você gera os leads, entrega lá e fica aquela confusão, marketing botando culpa em vendas, vendas botando culpa em marketing. Ou seja, a única maneira de você resolver isso é você criando um processo onde você tem o setor de marketing entregando no setor de vendas e os dois trabalham num processo só. Daí você consegue entender as taxas de conversão, daí você consegue entender a previsibilidade do processo, daí você consegue entender como é que você faz para escalar, você entende seus motivos de perda. Porque o importante aqui não é você criar um atrito entre o cozinheiro e o pescador. Não é você criar um atrito entre o setor de marketing e o setor de vendas. O negócio aqui é você fazer os dois trabalharem em conjunto. Esse cara aqui vai pescar e o cozinheiro vai cozinhar. Só que, sem esse cara aqui ajudar esse cara aqui, não tem cozinheiro, porque se o cara não pegar o robalo, ele não cozinha. E se ele mandar aqui um robalo cru para minha mãe comer, não adiantou nada. Eu podia pegar o pescador e dar o peixe para ela. Não é esse o caso. Então, quando eu consigo integrar o setor de marketing e o setor de vendas de forma que eles trabalhem coesos, de forma que eles entendam que a equipe é coesa, que aquilo ali faz parte do mesmo processo, dentro desse processo você consegue identificar ali aonde você perde o cliente, onde você melhora as suas taxas de conversão, aonde você entende ali quais as ferramentas que você usa, você entende como é que você vai validar a passagem do lead dentro desse processo, por que ele pode passar, por que ele não pode passar. Quando você desenha o teu processo, você consegue entender como melhorar o teu processo, como melhorar as coisas na tua empresa. E isso vai fazer a diferença. É isso que eu venho falando aqui. Não basta você só simplesmente ter as ferramentas. Não basta você simplesmente contratar as melhores ferramentas do mercado. O importante é você ter um processo. Às vezes você nem tendo as ferramentas, você consegue fazer coisas que umas empresas que têm as melhores ferramentas não conseguem. Por quê? Porque você tem ali um processo, você entende como que aquilo ali está funcionando, você sabe como o lead entra no processo, você sabe onde que ele tem que passar, por que ele passou por ali, se ele passou, por que ele passou, você deixou ele passar se não podia passar. Ou seja, se você chega lá no final do teu processo, na hora de vender o produto para o teu cliente, e o teu cliente não tem dinheiro para pagar o teu produto, você já errou lá no começo, porque você tinha que ter identificado que esse cliente não tem fit para comprar o teu produto. Mas como é que você faz isso se você não tem um processo definido? Se a tua equipe não sabe o que ela tem que fazer nesse cenário. Você tem que preparar a tua equipe para cada um saber o que ele tem que fazer. E depois que você desenhou isso tudo, você conseguir passar para a tua equipe como é que ela tem que trabalhar. A tua equipe sabendo como é que ela tem que fazer todo esse processo, vai ficar muito mais fácil você poder vender o teu produto. Vai ficar muito mais fácil você vender para qualquer pessoa que você identifique que tem
fit, que quer teu produto, que aquele produto resolve o problema dela, que aquele produto gera um benefício para essa pessoa. Então, não basta você contratar ferramenta, não basta você ter o melhor CRM do mundo, ter o melhor sistema de automação do mundo, e não entender como é que o processo funciona. E depois disso tudo, depois que você vendeu para esse cliente, você tem que manter esse cliente dentro da tua empresa, você tem que reter esse cliente, porque esse cliente é que vai trazer uma previsibilidade dentro do teu faturamento. A tua receita vai depender desse cara. Tem muitas empresas que trabalham com SaaS que dependem de recorrência. Uma recorrência sem um cliente dentro dela, você não tem recorrência. Agora, um cliente que se mantém dentro da tua ferramenta e ele está vendo valor, ele tá melhorando o processo dele, ele está melhorando a empresa dele, usando a tua ferramenta, ele não vai deixar a tua ferramenta nunca. Então você está tratando ali o quê? Você está retendo o cliente dentro do teu processo. Então é isso que eu venho falando aqui o tempo todo. É isso que eu venho tentando mostrar para vocês, como que a gente pode fazer isso tudo aí. Então assim, conta comigo, o que você tiver de dúvida, eu estou aqui para responder, eu estou aqui para te ajudar. Eu quero trocar experiência com você, eu quero que você me ajude também. Às vezes você tem uma ideia que pode me ajudar, às vezes eu tenho uma ideia que pode te ajudar. Eu estou disposto aí a conversar com quem quiser conversar comigo aí pelas mensagens. Eu uso muito o LinkedIn. Então entra lá no LinkedIn, me chama na mensagem, eu te garanto que eu vou te responder. Então, estamos aí para isso, estou aí para te ajudar, estou aí para melhorar o teu processo, estou aí para a gente trocar ideia, estou aí para a gente discutir e colocar em prática tudo que a gente vem falando aqui para melhorar tanto o meu processo quanto melhorar o processo de vocês, ok? Então beleza, um abraço, espero que eu possa ter ajudado vocês aí. Sucesso!